direto, fala, olha que legal essa live aqui, ó, e manda lá. Não, com certeza. Uma coisa que eu queria comentar com você também, especificamente das crianças, né? Você comentar um pouquinho sobre a importância de envolver as crianças nisso. Porque o que eu percebo, né? Nós temos 2 filhos pequenos, né? Uma menina de 5, o outro de 2 anos. E a gente sempre ensinou eles, desde novinhos, como você disse, né? Fazer a triagem. Não tá brincando mais tal brinquedo? Vamos aqui separar e vamos dar embora. Pro amiguinho ou pra algum lugar de doação, né? E além disso, desde muito novos, a guardar os brinquedos, né? Eu faço questão disso porque, como você diz, o tempo é curto e tal, e as crianças bagunçou, tem que guardar. Lá em casa, isso aí sempre foi assim. Não pega outro brinquedo enquanto não guardar aquele que tava brincando. Exatamente. Né? E até o novinho já sabe disso, desde 1 ano de idade já faz isso. Então, até por isso eu não entendo, não aceito desculpa. Eu falo, não, a criança não entende, é pequena. Lá em casa não tem esse princípio, não. Então, assim, como que você enxerga a importância de envolver as crianças nisso aí, pra manter ali, zelar a organização da casa, a importância disso? Tudo começa com os princípios, né? Se a família já tem esses princípios, com certeza, assim, o meu trabalho, da minha equipe, vai ser muito mais fácil, porque já tem um princípio ali que norteia isso. A gente vem só acrescentando nosso método, nosso jeito, colocando as novidades do mercado, né? Mas, assim, realmente, assim, é uma das coisas que mais me satisfaz também, é quando tem criança envolvida. Porque a criança tem uma capacidade de absorção e parece que não, né? Mas, assim, a organização dá clareza para a criança brincar, para a criança desfrutar daquilo que tem. Então, por exemplo, eu tive caso já de criança, assim, ele tinha acho que uns 3 ou 4 anos, foi muito interessante, né? A gente organizou tudo e a mãe tinha o costume, às vezes, da criança chegar e colocar pendurado a mochilinha, coisa, e não tinha lugar para se pendurar as coisas, né? A gente colocou lá um pendurador para ele colocar as coisas. Lembro que ele chegava da escola, ele não tinha ainda consciência de separar o que era roupa suja, o que ia pro, né? Sim. Eu lembro que ele tirava toda a roupa e pendurava no ganchinho até a meia, sabe? E assim, eu costumo sentar no chão e fazer triagem com as crianças. Dependendo do caso, se a mãe não... Dependendo do que eu combino com a mãe, as crianças sentam no chão e fazem a triagem comigo, sabe? E eu lembro desse mesmo menino que ele queria brincar com as Nerfs e nunca achava as pecinhas que iam nela, né? Aí a gente pegou um cesto de tipo de inox, assim, que fica nas papelarias para colocar papel mesmo no escritório, e colocamos as Nerfs todas em pé, mas ainda não ficou legal. Eu falei assim, não, ele não vai achar a bendita da pecinha. Aí eu peguei uma caixinha pequena, coloquei os refis, né? E coloquei dentro da cestinha. Nossa, a alegria dele quando ele achou, nossa, tá tudo aqui! Então, assim, sabe? É uma alegria quando a criança brinca. Porque todo pai que tem consciência quer tirar a criança do celular. Sim. Você dá meios para a criança guardar a própria roupa, dar independência para ela. Às vezes, você baixa um varão do guarda-roupa. Só o varão. Deixa ali acessível para a criança. Eu já tive, assim, surpresas incríveis. Uma boa ideia lá em casa. Você dá autonomia para a criança, entendeu? Às vezes a mãe tá sobrecarregada, mas ela não teve esse olhar sobre a criança. De repente, é uma gaveta que fica mais acessível. Se a criança não sabe ler, você põe uma etiqueta lá que tem uma jaquetinha, que tem um óculos lá, falando que tem os acessórios. Você dá autonomia para a criança. Eu lembro que uma das primeiras casas que eu fiz que tinha criança, né? Eu falei assim para a mãe, ela se troca sozinha? Não, ela não sabe se trocar sozinha, tudo ela me pede. Eu falei, ok. Aí, eu fiquei muito sozinha no processo, a mulher ia trabalhar, eu fiquei, eu acho que essa criança sabe sim, peraí. Aí eu meio que desobedeci, assim, pus todas as tiaras, tic-tac, meninas tem aquela infinidade, que eu tenho a loja na casa, né, no quarto. Coloquei tudo pra baixo, e me deu uns 5 minutos, falei assim, perguntei pra avó com o que ela brincava, ela gosta muito de fantasia. Eu falei, mas fantasia ela pediu pra ficar no alto. Falei, essas fantasias desse tamanho, daqui a pouco a criança não vai entrar aqui. Me deu na louca. Eu falei, não, vou fazer tudo diferente. Se ela não gostar, eu refaço. Aí eu peguei e coloquei as fantasias todas no varão, baixinho e tal. Aí a mãe chegou, ela me chamou pra tomar café, começamos a conversar. Aí, de repente, a menina vem vestida de fantasia, com um monte de tiara, com um monte de tic-tac, com um monte de pulseira, assim, tipo assim... Oi, tô aqui, sei pôr tudo sozinha. Aí a mãe olhou pra mim e falou assim... eu achei que ela não sabia. Eu falei, não é que ela não sabia, é que tava difícil de pegar. Hoje essa menina já é adolescente, entendeu? Então, assim, é uma descoberta. A criança redescobre as coisas que tem, né? E se torna capaz de ajudar a família, a gerir as coisas. Aprende a valorizar as coisas que os pais trabalham tanto para trazer. Então, acho assim, o trabalho só vem coroar. Agora, se é uma família que delega mais para empregada guardar...
tudo bem, é o princípio que a família adotou. Mas é muito mais gostoso quando eu gero autonomia para aquela criança, porque eu sei que eu vou estar gerando uma mãe mais descansada, que às vezes do celular onde ela tá, ela fala, ó, vai lá e pega tal coisa. Isso é uma liberdade, né? Uhum. Isso é uma autonomia, uma liberdade que gera prazer para a família toda, né? Sim. E isso vai contribuir também para o desenvolvimento da criança, como você falou, né? Todas as áreas da vida dela. E além disso, uma coisa que a gente não comentou até agora, mas que é importante, é a organização, né? Não permitir que fique aquela bagunça e tal, também beneficia a parte da higiene, da saúde. Vou te dar um exemplo pessoal, né? Eu sou irmão mais velho de 4 filhos, né? E minha mãe que tá acompanhando a live aqui, um abraço pra ela, ela sempre foi muito dura, né? Com a gente na infância e tal, né? Valorizo muito a criação que ela nos deu. Mas a minha irmã mais nova, já largou um pouco a mão, né? E minha irmã, ela gostava muito de fazer desenho, igual a nossa filha mais velha, né? Toda criança gosta, né? Mas ela gostava de guardar tudo, um monte de papel. Fazia um monte de coiseira, às vezes com cola, recortava, colava e tal. E guardava, tinha um espaço no guarda-roupa, assim, um espaço baixo, que ela guardava tudo lá. Gaveta. Aí, não era nem gaveta, não. Era um espaço mesmo, assim, no guarda-roupa. Aberto, assim, não era nem gaveta. Aí, às vezes eu comentava com a minha mãe. Eu falei, mãe, não é melhor dar um limpo. Eu tinha adolescente, sei lá, né? Eu falei assim, não é melhor dar um limpo lá, não. Tava juntando muito papel. Eu ficava meio cabreiro, né? Aí minha mãe, a filha mais nova, tava meio assim, não tem problema não sei o quê. E eu sempre fui bem organizado, né? Sou o filho mais velho, sempre peguei muito perto dos meus irmãos com bagunça. Principalmente de roupa. Aí eu falei, beleza, né? Minha mãe tá falando, quem sou eu, né? Aí adivinha só, foi juntando papel. Certo dia ela foi brincar lá nesse monte de papel que tava juntando no guarda-roupa, picada. Foi picada. Por quê? Aí ela chorando. Ela tinha acho que uns 6 anos, minha irmã. Sem parar. O que aconteceu? Ninguém sabia. Bicho picou. Como é que bicho, gente? Não achava. Aí minha mãe tirou tudo, aquela bagunça dela, guarda-roupa, escorpião, né? E é claro, se você junta papel, às vezes até resto de comida, né? Que a criança não tem noção, larga de qualquer jeito, vai juntar o quê? Barata. E barata traz o quê? Escorpião, né? Umidade traz escorpião também. Então, é importante por esse lado também da higiene, da saúde, né? Não só porque esteticamente bonito, vai ajudar na sua vida ali no dia a dia, né? É importante ressaltar isso também, né? Com certeza. Geralmente, a pessoa que é muito higiênica, que liga muito para a limpeza da casa, geralmente é mais organizada. Por quê? Porque ela sabe que vai dificultar a limpeza se não tiver organizado. Uhum. Então, você tem uma bancada. Se a bancada tem o mínimo possível, o resto tá tudo dentro do armário, por que fica dentro do armário? Dentro do armário não vai sujar tanto, você não limpa todo dia dentro de um armário. Agora, a bancada, praticamente, você tem que todo dia cuidar. Então, tem tudo isso. E já aconteceu em Sertãozinho, não sei, aqui na região tem muito escorpião. É uma região quente, a incidência é muito grande, né? Uhum. Sempre que eu visito uma casa que tem criança, que tem muita coisa, às vezes tem muito brinquedo no quintal, falo, tudo tem que ter manutenção, né? De limpeza, tudo mais. E eu tive um caso uma vez, uma senhora que me ligou desesperada, que precisava mudar de casa por causa dos escorpiões. Aí eu falei, muita calma, porque se a gente não organizar bem essa mudança, a senhora vai levar os escorpiões para casa nova. E aí ela desesperada, eu não tinha agenda para atender. Aí eu falei, então tá. Aí eu dei umas dicas por telefone, que ela tava desesperada para mudar, mudou. Aí eu não falei mais com ela, passou 2 meses, ela me liga. Levou os escorpiões para a casa nova. Não. Então, assim, é uma questão, assim, muito séria, porque tudo que a gente tem que pensar que a gente tem que manter. Tem que manter limpo, tem que manter, se tiver quebrado, tem que consertar. Então, assim, até essa criança tem brinquedo demais, brinquedo que às vezes não fica guardado, que fica externo, você tem que estar toda hora olhando. Uhum. Brinquedo que tá solto, que nem você falou da tua irmã dentro do guarda-roupa. Os pais, às vezes, têm um pouco isso. Não, é do meu filho, é reservado, não vou mexer. Sim. Você tem que supervisionar as coisas do seu filho. Gente, você quer coisa mais terrível que menina? Menina junta 10 bolsas, 15 bolsas. Aí você não acha a chave do carro, tá lá dentro. Você começa a falar, não achou em lugar nenhum, procura na bolsa das meninas. Então eu falo assim, uma das coisas que a gente faz quando vai organizar é não deixar todas as bolsas acessíveis. Quer ter 20 bolsas, 30 bolsas. Primeiro que eu penso que se puder reduzir é melhor. Não quer reduzir? Deixa no alto, porque a menina vai... Eu brinco assim, cada bolsa que você abre é um kit de menina que você pega, né? De milhões de coisas. E aquilo ali pode ter doce, pode ter bala, como você falou, o resto de guloseima mesmo. Você vai para o aniversário, gente, o tanto de coisa que vem. Principalmente criança não lembra dessa higiene. Tirar, jogar fora, porque tá bem bicho, né?
E Sim. você vê, a criança vai ser... Olha bem, a criança está sendo forjada, né? A personalidade dela vai acabar sendo forjada sem entender que o princípio da limpeza, o princípio da ordem, o princípio de chegar com uma coisa da rua e ter o seu lugar. É salutar, é bom que cada coisa tenha o seu lugar na casa, que a criança participe quando chega guardando. Muito se fala em virtude, mas a virtude começa com essas pequenas coisas, né? Não adianta Sim. falar, eu quero um filho virtuoso, um filho que seja trabalhador. Então, para ele ser trabalhador, ele tem que lidar primeiro com as coisas dele, né? Então, assim, se a gente não tem esse olhar sobre essas coisas, eu não quero ficar mexendo na intimidade do meu filho. Caramba, mas ele faz parte de uma família e dentro do contexto que você deu um guarda-roupa. Isso acontece muito. O pai compra marcenaria, compra as roupas, as melhores marcas, coloca tudo lá dentro e acha que vai ser um milagre. Não, a criança não sabe gerenciar essas coisas. E a gente cresce com esses hábitos, viu? Poderiam ser bons hábitos formados, mas às vezes por falta do pai falar, da mãe ir forjando e falando dentro da organização, não vai forjar a criança. Sim. Sim. Isso tem a ver também com a mentalidade de hoje, né? A gente sempre fala disso aqui, sobre criação de filhos e tal. Que hoje em dia, a questão de que a mentalidade hoje é uma mentalidade, como posso dizer, progressista, vamos dizer assim, né? De que a criança tem responsabilidade sobre ela mesma. Só. Não é nem isso, tipo assim, que os pais não podem oprimir a criança, Sim. né? Sim. É a guerra de classe até nisso, né? Tipo assim, o pai e o filho, o pai não pode oprimir a criança, deixar a criança fazer o que ela quer, respeitar a opinião da criança, não. Beleza, né? Mas é pai, mas não pode perder esse senso de autoridade, né? A vida real tem disso, né? E se você não praticar isso na vida real, no dia a dia, a tendência é a sua família, a sua vida virar uma várzea, uma bagunça, né? Essa teoria funciona até a primeira birra da criança, né? Eu tenho, né? Minha filha vai me dar o 3º neto, eu amo os meus netos, mas assim, a gente vê que a criança faz uma correção na primeira birra, né? Quando a criança faz a primeira birra, você fala assim, opa, aqui está uma pessoa que tem pecado original, e se eu não for forjando, se eu não for cuidando dessa pessoa lá na frente, não vai dar certo, né? Exatamente. Na primeira birra, a gente lembra que são maravilhosos, a gente os ama, mas precisam de correção. Não tem como. E tudo, dentro da organização, do olhar da organização, tudo vai forjar essa criança. Eu atendia, em janeiro do ano passado, uma senhora que eu fiz a mudança na casa. E quando eu vou fazer a mudança, eu gosto de pegar do início, porque a gente olha como é que essa casa está, pra gente já fazer as melhorias na casa nova, né? E o armário das crianças tinha, assim, estoque, assim, de pasta de dente, de escova, né? Tipo assim, quando compra de atacado, que tem bastante, né? Só que ficava tudo na primeira gaveta. Então, ficava na primeira gaveta, para dar o exemplo, né? Ficava 4 pastas de dente fechada e aberta. 4 escovas de dente nova e mais a que estava no uso, né? Aí, quando a gente foi para casa nova, eu falei, o estoque vai ficar embaixo no armário. Eram bons armários de marcenaria. Vai ficar embaixo e nessa gavetinha vai ficar só o que a criança está usando, né? E aí, a gente conversando, depois, às vezes dá tempo de tomar um café com a cliente, às vezes não dá, correria gigante, né? E aí ela me contou, falou assim, então, eu não sabia quando eu me casei, eu achei que todas as casas tinham que ter estoque, porque era assim que os meus pais faziam na minha casa. Na minha casa sempre teve estoque de tudo. Tudo que ia ter tinha um estoque, tinha 2, 3, 4, 5 unidades. Então, quando eu casei, eu achei que era desse jeito. Eu não sabia que depois você podia ir lá, tá acabando o último ou penúltimo, você vai no mercado e compra. Então, você vê, tudo forja a pessoa, até na organização. Eu já fiz casas que você abre o guarda-roupa assim, aquele caos. Muita roupa, muito sapato, muita coisa. Aí eu olhava num cantinho assim, aquele monte de sacolinha de papel, do jeito que a pessoa trouxe lá do shopping, da loja, ela foi dobrando aquele... Eu falo, gente, mas onde tá esse monte de sacola? Cabe 3 sapatos. Verdade. Aí, beleza. Aí era uma casa que a gente tava desmontando, envolvia um pós-luto, uma mudança, várias coisas. Aí eu cheguei no pai, igualzinho. Até o lado que estavam os papéis, assim, as sacolas de papel embaladinhas, assim. Eu falo, gente... Os filhos, eles vão repetir os padrões dos pais. Inconscientemente, a gente está forjando essa criança em tudo. Sim. Então, assim, quando a gente quer se organizar, a gente com certeza vai criar filhos melhores, sabe? Com aliados a bons princípios. Porque a organização sozinha, ela não faz nada, né? Uma criança que levanta, que arruma a cama, que pega, se for o caso do pai e a mãe, fala, não, tira o uniforme da escola quando chegar... Mas, assim, tudo tem que estar aliado aos princípios, né? Aquela educação que aqueles pais querem para ela, porque senão ela vai ver, nas coisas que ela tem no próprio quarto, ela pode ver uma dissonância. E ela vai... Às vezes, ela vai ter que criar uma consciência como essa minha cliente adulta, e às vezes não, ela vai repetir um padrão sem saber.
Por exemplo, né? Às vezes você tem uma criança que estuda à tarde, que levanta e fica de pijama. Fica de pijama a manhã inteira. Depois vai e coloca a roupa de ir pra escola. Ela usa na semana 2 roupas. O pijama e o uniforme. Mas o armário tá abarrotado com um monte de peça. Ela fala, pra que eu tenho esse monte de coisa aqui se eu só uso esses 2? Entendeu? Verdade. Então, assim, as coisas, elas têm que ter uma consonância com a vida, né? Olha, eu tenho essas coisas porque a minha vida é assim. E tudo bem. Agora, se aquilo não baixa, a criança vai olhar uma hora e vai se perguntar, pra que eu tenho isso tudo se eu só uso isso, né? Uma hora aquilo vai ser discrepante na vida dela, né? E lá na frente pode ser que cobre, né? Sim.